Dia triste no futebol brasileiro. Zubeldia não é mais o treinador do São Paulo. Ele pediu demissão, é isso mesmo. Zubeldia agora não comandará mais o São Paulo Futebol Clube. Eu particularmente fiquei triste, né? Porque o São Paulo estava exibindo um futebol lindo, vistoso, competitivo e eu acho que o Zubeldia merecia trabalho longo, merecia um contrato até mais longo do que ele tinha com o São Paulo. Mas, brincadeiras à parte, vamos falar sobre essa saída do Zubeldia e o quanto isso vai impactar no São Paulo. Eu sou o Rafael da Dona Lúcia, se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo. Se tá escutando pelo Spotify, deixa 5 estrelas e bora falar sobre a demissão do Zubeldia. É isso mesmo, o Zubeldia pediu demissão do São Paulo e isso já era esperado, né? O São Paulo não vinha jogando bem, já tinha uma pressão muito grande da torcida. Até mesmo as organizadas que em algum momento ali não estavam pegando tanto no pé do Zubeldia, começaram ali também a questionar o trabalho do argentino. E eu acho que ele também já não tinha mais clima no São Paulo. Ele mesmo, na última entrevista coletiva, não sei se vocês viram, falando que não, o São Paulo, depois daquela pancada do Vasco, né? Falou que o São Paulo não estava realmente apresentando um bom futebol. E eu acho que ele estava com dificuldade de tirar o melhor desse elenco. Obviamente que ele sofre com lesões, ele sofre com desfalques, mas também é inegável falar que por mais que o São Paulo tivesse lesões, que por mais que o São Paulo tivesse desfalques, o São Paulo podia estar jogando melhor, né? O São Paulo, os últimos jogos do São Paulo foi coisas horrorosas. E aí, um dos argumentos que as pessoas falam, mas ele estava invicto na Libertadores, não deveria ser. Ok, só que assim, não adianta você ficar invicto na Libertadores, cair nas quartas de final nos pênaltis, como foi na última Libertadores, e depois ficar disputando para não cair no Brasileiro. Que hoje é o que o São Paulo praticamente tá. Então, assim, eu não acho a saída do Zubeldia ruim pro São Paulo, não acho. Eu acho que pelo que o São Paulo, eu acho que ali chegou no teto. Eu acho que o Zubeldia chegou no teto do São Paulo. Eu acho que ele não tava, eu acho que os jogadores não acreditavam mais no trabalho do Zubeldia. Isso para mim era claro. E você via que eu volto a repetir, não é possível, pô, você perder do Mirassol como o São Paulo perdeu, você perder do Vasco como você perder, você hoje não conseguir ganhar do Fortaleza em casa, você não ganhar do Sport em casa, e todos esses jogos que eu tô falando, todos no Morumbis. Todos no Morumbis. Então, assim, são 2 derrotas e 2 empates que, teoricamente, um time como o São Paulo não pode. O Sport é disparado o pior time do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza em franca decadência e, meu, tá brigando para não cair também, jogando um futebol horroroso. O Vasco, ok, melhorou com o Fernando Diniz e tal, mas você não pode ser dominado pelo Vasco como você foi. E o Mirassol não precisa nem falar, a mesma coisa. Você não pode perder de 2-0 no Mirassol em São Paulo, no Morumbi, e achar que isso é normal, né? E aí, falando um pouco de... Eu acho que uma ala, especialmente da imprensa esportiva brasileira, vai ficar tristinha. Vai ficar triste. Porque assim, eu via muita gente, eu já até falei isso em um dos vídeos que eu fiz aqui, que o Zubeldia, ele tinha colocado uma polarização na torcida de São Paulo. E era engraçado que era uma polarização tipo política do Brasil, sabe? Que assim, ou o cara amava o Zubeldia de uma tal forma que você não podia criticar o trabalho do Zubeldia, ou o cara odiava e queria ver o Zubeldia demitido de qualquer forma. Isso permeou muitas discussões, né? Então, e assim, e eu acho que, eu sempre falei isso, que para mim não era nem o 8 nem o 80. Eu acho sim que o Zubeldia não estava fazendo um bom trabalho e tinha que ser criticado. E alguns comentaristas, até para defender a permanência dele, ficavam ali passando pano o tempo inteiro. E caras que têm um alcance gigante, seja em canais de televisão, seja nos seus próprios canais do YouTube. E assim, não dá para você normalizar, como eu vi algumas coisas da imprensa falando que, mas o Mirassol hoje é mais time que o São Paulo. Ah, pelo amor de Deus. O lateral do Mirassol é o Reinaldo, que inclusive fez gol no São Paulo. São Paulino, você queria o Reinaldo de novo no São Paulo? De verdade? Então, assim, você pega algumas opiniões da mídia sobre o Zubeldia, parecia, cara, que assim, ele era o Guardiola, que tava numa má fase como o Guardiola tá hoje no City, que não tá ganhando e tal. Mas é o Guardiola. E parecia, eles tratavam o Zubeldia dessa forma. E eu sempre achei um absurdo. Da mesma forma que eu achava também que ele não deveria ser mandado embora naquele momento. Há um mês atrás. Hoje, e detalhe, né, ele que pediu pra sair. Mas hoje eu acho que sim, eu acho que o Zubeldia não tinha mais clima no São Paulo. Ele não tinha clima no São Paulo. Eu acho que o São Paulo também não queria ele, e aí também vai num problema financeiro que o São Paulo tem, pois o São Paulo não demite o Zubeldia por conta de não ter como arcar com a multa dele. Então eu acho que foi aquela coisa assim, juntou a fome com a vontade de comer. Eu acho que o São Paulo queria demitir ele, e
o Zubeldia queria sair do São Paulo. Eu acho que assim, o trabalho chegou naquilo que eu falo, chega no teto. Muitos técnicos acontecem isso. E diferente da Europa, que às vezes o trabalho chega no teto, mas a diretoria, os clubes acreditam no treinador e dão uma outra chance pro treinador, no Brasil isso dificilmente acontece. Dificilmente isso acontece. Então assim, o Zubeldia não, pediu demissão. E agora o São Paulo, e assim, só antes até de falar do São Paulo, eu queria trazer uns números aqui do Zubeldia para vocês darem uma olhada, pra vocês verem como foi o trabalho dele em alguns números, tá? Então aqui, números do Zubeldia, tá? No São Paulo. Então, ele teve 85 jogos, eu vou até colocar aqui maior para vocês verem aqui, 85 jogos, 38 vitórias, 27 empates, 20 derrotas e 35 cartões. E esse, para mim, é o grande X da questão, porque assim, ele teve o mesmo número, quase o mesmo número de cartões levados e de vitórias. Foram 3 vitórias a mais do que os cartões levados, sendo que desses 35 cartões, 32 amarelos e 3 vermelhos. Numa boa, nem volante brucutu, cara, leva tanto cartão quanto o Zubeldia. E aí também uma coisa que eu acho um absurdo que aconteceu, porque assim, quantas vezes o São Paulo ali precisava do treinador à beira do campo e ele estava suspenso? Quantas vezes isso aconteceu? Então assim, é o que eu falo, treinador não é só dar o treinamento, dar pré-eleição, tal, treinador é tudo. O cara tem que estar ali na beira do campo, ele tem que dar, por mais que ele tenha os auxiliares, tudo, não é a mesma coisa. O jogador tá vendo ali o seu treinador ali gritando com ele e um auxiliar tá gritando. É diferente. O jogador é ser humano. E os seres humanos, assim, tem a questão da hierarquia. Então, eu acho que, assim, o Zubeldia, ele pecou muito desse lado. Obviamente, tinha discussões que ele estava certo, tomou cartões errados. Óbvio que sim. Mas a grande maioria foi de cartões merecidos. Cartões de reclamações que não precisavam. Então, assim, eu acho que bateu no teto o trabalho do Zubeldia. Acho que bateu no teto o trabalho do Zubeldia. Há ainda quem defenda. Eu não defenderia. Se eu fosse torcedor de São Paulo, eu não defenderia o trabalho do Zubeldia. Eu acho que sim. Eu acho que vai ser melhor para o São Paulo seguir em frente com o outro treinador. E até para o Zubeldia também. E assim, em algumas coisas também, eu acho que o Zubeldia errou bastante. Eu acho que ele demorou para usar a base do São Paulo. Só usava a base, cara, assim, extrema necessidade, sabe? E assim, tinha muitos meninos ali pedindo passagem. Ele não dava oportunidade para esses meninos. O Rian é um caso desse, sabe? Então, assim, eu acho que vai ser bom para o São Paulo, especialmente pensando em Campeonato Brasileiro. Obviamente que na Libertadores eu acho que a gente tem que elogiar o trabalho do Zubeldia. Ele é um cara extremamente competitivo e acho que ele levava isso. Lembrando que o São Paulo foi o time, talvez, que mais chegou perto de eliminar o Botafogo ano passado na Libertadores. Chegou muito perto, foi para os pênaltis. E ali poderia ter passado o São Paulo, sabe? Ao invés do Botafogo. Então, assim, eu vejo o Zubeldia muito bem na Libertadores, tanto é que sai invicto, né? Não perdeu nenhum jogo no comando de São Paulo na Libertadores, mas muito mal no Campeonato Brasileiro. E um detalhe, a gente tem 12 rodadas do Campeonato Brasileiro de 2025 até o momento. Se a gente somar com as últimas 5 do Campeonato Brasileiro de 2024, nesses últimos 17 jogos, São Paulo só ganhou 2. E desses 2, um do Grêmio, quando o Grêmio estava na zona de rebaixamento, sem o Mano Menezes no comando. O Mano Menezes não estava nesse jogo. E o outro foi contra o Santos, que também estava na zona de rebaixamento. Estava com o César Sampaio de treinador, um treinador interino. O Santos, no segundo tempo, deu um calor e quase empatou o jogo. Então, assim, são 2 vitórias que não são nem grandes vitórias, sabe? Então, eu acho que chegou no limite. Além disso, agora está sendo muito falado o nome do Crespo, né, no São Paulo. Parece que o que está impedindo o Crespo de acertar o São Paulo é que parece que o São Paulo não pagou ainda a rescisão do Crespo, referente quando ele treinou o time lá em 2021, ele foi demitido, ao que tudo indica, parece que não foi paga ainda a indenização dele, né, a multa dele no caso, e isso que está ainda atrasando. O Vojvoda, hoje o Fortaleza divulgou um comunicado que o Vojvoda fica até o final de 2025 no Fortaleza, então eu acho que era um nome também que estava ali, né, na corda bamba, e aí acaba que ele consegue, ele vai permanecer no Fortaleza, e aí, querendo ou não, é um nome a menos. E eu acho que, assim, se a gente analisar os nomes que a gente tem no mercado hoje, cara, talvez o Crespo, até por conhecer o clube, até por ter tirado o São Paulo da fila, né? O São Paulo ganha ali o Campeonato Paulista com o Crespo, sabe? Talvez seja um bom nome. Lembrando que quando o Crespo deixa o São Paulo, ele também estava numa situação muito ruim no Campeonato Brasileiro, né? Muito ruim no Campeonato Brasileiro. Então, isso é um outro ponto que vai ter que verificar, né? Então, assim, o São Paulo pode ter um novo treinador, provavelmente nesses próximos dias, e há grandes chances de ser o Crespo. E um ponto aqui para ressaltar, eu acho que esse é o momento dos clubes
para trocarem os seus treinadores. Não adianta ficar trocando treinador, se você não tem a convicção que o seu treinador é o que você precisa nesse momento. Agora é a hora, porque você vai ter praticamente um mês aí, obviamente que tem um período de férias que os clubes estão dando, mas depois você vai ter um grande período sem jogo. Se você tiver que fazer uma troca agora, ou você faz a troca agora, ou manter o cara até o final do campeonato. Não adianta voltar, tomar 3 piaba e aí demitir o cara. Então, eu acho que esse realmente é um momento de trocar o treinador. E, obviamente, isso não partiu do São Paulo, partiu do Zubeldia. Mas para o São Paulo foi excelente no meu modo de ver. Eu acho que o Zubeldia bateu no teto. Bateu no teto de desempenho. Acho que ele não conseguiria mais extrair valor do time do São Paulo. Obviamente que você também ter desfalques como o São Paulo tem, especialmente de Lucas e Oscar, né, que é a maior contratação desse ano do São Paulo. Além disso, Ferreirinha, que também vinha bem. Você também não ter ele, isso contribui demais. E eu não sei quando esses caras voltam, né? Provavelmente, eu acho que após a pausa eles devem voltar. E aí sim, vai dar uma bela encorpada no time. E aí eu acho que o São Paulo tem tudo para, obviamente, fazer um segundo semestre melhor. Né? Então é isso. Deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Bora pra mais. Valeu!